E aí, pessoal? Espero que esteja tudo bem com vocês e vamos começar a nossa primeira aulinha. Nessa nossa primeira aulinha, a gente vai tentar entender como é que funciona, o que é essa carga elétrica, certo? E vamos tentar compreender alguns fenômenos envolvendo essa carga elétrica. Pois bem, vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que procurar compreender é o que seria a eletrostática. Pessoal, quando eu falo em eletrostática, eu estou falando no estudo de cargas elétricas. Essas cargas elétricas elas vão estar em repouso, certo? E vai existir algum tipo de interação entre elas, podendo ser de atração ou de repulsão, ok? Então, falou em eletrostática, carga elétrica em repouso, podendo ocorrer uma interação de atração ou repulsão entre as mesmas, ok? Pois bem, por volta de 600 anos antes de Cristo, é, Mileto, todo mundo já deve ter ouvido falar em Tales de Mileto, já sabia que uma certa resina, o âmbar amarelo, depois de atritado com uma substância seca, como por exemplo pele de gato, adquiria a propriedade de atrair corpos leves. Isso, pessoal, foi descoberto de forma totalmente acidental, certo? Ele viu que isso acontecia através de acaso. Okay? Ele estava estudando outras coisas, e aí ele percebeu que isso estava acontecendo. Pois bem, quando chegou no século XVI, certo? O William Gilbert, já usava a expressão substância eletrizada para caracterizar qualquer substância que, pelo atrito, adquiria a propriedade de atrair corpos leves. Vocês já devem ter passado por uma situação de uma experiência física e nem ter percebido. Como, por exemplo, alguém já deve ter feito trabalho, certo? Com maquete, usado isopor, e quando você cortava o isopor com o estilete, aqueles pedacinhos, aquelas bolinhas de isopor que se soltavam, acabavam ficando grudadas no estilete, justamente porque o estilete atritava com o isopor e a bolinha acabava ficando grudada, certo? Ou seja, você fez uma descoberta, digamos assim, física, certo? E você não estava procurando por aquilo. Foi o caso do Tales de Mileto. Pois bem, essa substância eletrizada, logo depois, foi sendo estudada cada vez mais e a gente conseguiu formar um conceito de carga elétrica, certo? E o que seria essa carga elétrica? A carga elétrica é uma propriedade associada a certas partículas elementares que constituem o átomo. E aí vamos lembrar, o que é que constitui o átomo? Eu tenho prótons, nêutrons e elétrons, certo? Essas são as partículas fundamentais que constituem o átomo. No núcleo eu tenho prótons e nêutrons, e em torno desse núcleo, no que a gente chama de eletrosfera, nós temos os elétrons orbitando esse núcleo, ok? É importante lembrar que esse modelo atômico ele é o mais recente. Antes desse modelo, a gente teve modelos como o de Dalton, que ficou conhecido como modelo da bola de bilhar. Depois disso, nós tivemos o modelo do Thomson, que ficou conhecido como pudim de passas, certo? A gente teve o de Rutherford, é esse que a gente está falando agora. Mas a gente teve toda uma passagem de modelos atômicos antes de chegar nisso que a gente conhece hoje, beleza? Pois bem, os portadores de carga, certo? Eles são os elétrons, que vão ter cargas negativas, e a gente vai ter os íons, certo? Os íons eles podem ser cátions ou ânions. Vocês devem estar lembrando das aulas de química, quando a professora ela ia mostrar para vocês que o polo positivo de uma bateria é chamado de cátion e o polo negativo da bateria é chamado de ânions. Vocês vão estudar pilhas lá no segundo ano. Pois bem,
Então, quando se fala em portador de carga, eu estou falando nessas duas coisas, elétrons e íons, ok? Os elétrons sempre negativos e os íons podendo ser positivos quando são cátions e podendo ser negativos quando são ânions, ok? Quando se fala da unidade de medida para carga, toda grandeza física tem uma unidade de medida, a unidade de medida para carga vai ser o Coulomb, certo? Que é representado pela letra C maiúsculo, que é justamente uma homenagem a quem descobriu a carga elétrica em si, que foi o Coulomb, certo? Esse físico francês. Pois bem, quando eu vou estudar um pouco mais a fundo essa carga elétrica, eu descubro que o elétron, certo? Ele tem uma carga negativa que é o oposto da carga do próton. Então, ó, o elétron ele tem menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs e o próton tem 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Ou seja, a única diferença é o sinal. Por quê? Porque aí é o que a gente vai chamar de carga elementar. As partículas fundamentais, que são os prótons e os elétrons, possuem cargas elementares, que possuem o mesmo valor e a única diferença é o sinal que essa carga possui. E aí a gente tem agora a massa desse elétron, desse próton e desse nêutron. Se você observar, o próton e o nêutron, eles possuem a mesma massa. E o elétron vai ser bem mais leve do que esses outros dois. Beleza? Vamos lá, vamos seguir. Aqui eu tenho exemplos de eletrostática. Vocês já devem ter visto, vocês podem ter ido alguma vez na Cientec e viu aqueles experimentos onde o povo bota a mão na bola e essa bola acaba eletrizando o corpo da pessoa e os cabelos se arrepiando. Em algum momento vocês devem, em algum lugar vocês devem ter visto algo do tipo, certo? Ou então quando você aproxima seu braço daquela TV de tubo e aí os cabelinhos começam a ficar arrepiados, justamente devido a essa coisa chamada de eletrização, certo? Do lado esquerdo você vê essa pulseira, que é chamada de pulseira antiestática. É justamente para evitar que tenha esse processo de eletrização, certo? Quando eu estudo tudo isso, eu preciso agora compreender como é que essa carga se movimenta. Como é que essa carga ela vai sair de um lugar para outro. Ah, professor, o senhor disse que a eletrostática é a carga em repouso. Sim, mas eu preciso saber também que ela uma hora vai se movimentar. E para ela se movimentar, ela vai precisar de um meio. É aí que vão entrar os condutores elétricos, certo? Esses condutores elétricos, eles possuem em sua estrutura, certo? Cargas elétricas livres, que em algumas literaturas vocês vão encontrar o termo elétrons livres, certo? O que é que vai acontecer? Ele vai facilitar a mobilidade dos mesmos no seu interior. Traduzindo, esses elétrons livres estão lá no material, por exemplo, ferro, certo? Quando você impõe nesse material uma diferença de potencial, que é o que a gente vai estudar mais lá na frente, ou seja, quando você conecta esse material numa bateria, numa tomada, em algo que possua energia, diferença de potencial, você vai forçar a movimentação desses elétrons livres. E aí são esses elétrons livres, é a movimentação desses elétrons livres que faz surgir uma carga elétrica. Quem é que possui esses elétrons livres? Apenas os condutores elétricos, certo? Que são metais de uma maneira geral. Então um fio está lá. A gente sabe que o fio é cobre, certo? O fio está lá sem função nenhuma. No momento que eu coloco esse fio na tomada, eu estou forçando os elétrons livres presentes nesse fio a se movimentarem. Ou seja, eu forço o surgimento de uma corrente elétrica, como vocês podem ver no esquemazinho aqui embaixo, ok? Pois bem, olha só o que é que você tem. No início,
a gente tem, né, nessa primeira figurinha, vocês devem lembrar disso como o esquemazinho da bateria, certo? Esse esquemazinho da bateria que é o que vocês estudam bastante quando vão estudar pilhas lá em química, certo? E do outro lado você tem um esquema mostrando o surgimento da corrente elétrica, onde se os elétrons vão para o lado esquerdo, as cargas positivas, os prótons ou os cátions, vão para o lado direito. Beleza? Pois bem, quando eu tenho um condutor, certo? Esse condutor ele vai estar associado a um determinado sistema. E esse condutor ele vai ser representado por excesso de cargas negativas. Olha, quem é que faz surgir a corrente elétrica? Quem faz surgir a corrente elétrica é a presença de elétrons livres. Então, como eu vou representar um condutor? Vou representar o condutor com um excesso de elétrons. Uma corrente elétrica são elétrons em movimento. Certo, pessoal? Nunca esqueçam disso. Se eu tenho condutor, eu tenho isolante. Aí vamos usar a cabecinha. No condutor, o que é que eu tinha? Excesso de elétrons livres. Eu tinha elétrons soltos que facilitavam o surgimento de uma corrente elétrica. O que é que um isolante vai ter? Um isolante vai ter falta de elétrons livres. Então, no momento que eu impor uma diferença de potencial, no momento que eu colocar um material isolante em uma tomada, certo? Em uma bateria, o que é que vai acontecer? Nada. Porque não vai ter elétrons livres para se movimentar nesse material. Consequentemente, eu não vou fazer com que surja uma corrente. E aí, meu movimento é cessado. Então, quando eu vou diferenciar condutor, tem elétrons livres, facilita o surgimento da corrente. Isolante, não tem elétrons livres, dificulta o surgimento da corrente. Exemplos de isolantes nós temos, certo? Borracha, madeira, água pura. E aí a gente tem que destacar água pura. No momento que eu boto sal nessa água, ela se torna um excelente condutor de eletricidade. Por que o choque é tão danoso para a gente? Porque a água presente no nosso corpo é uma água salgada. Ela não é pura, certo? Se você chorar e você engolir, tomar um pouquinho do seu choro, você vai ver que ela é salgada, certo? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Só para destacar que esses isolantes recebem o nome também de dielétricos, ok? Beleza em relação a isso? Mas professor, vamos lá. Eu mostrei que eu tenho cargas positivas, negativas e neutras. E o que seria um corpo neutro? Um corpo neutro, pessoal, é um corpo que ele está em equilíbrio. O mesmo número de cargas positivas é o número de cargas negativas. Ou seja, prótons e elétrons possuem a mesma quantidade, certo? Exatamente a mesma quantidade. Quando isso ocorre, eu digo que tenho um corpo eletricamente neutro, certo? E a carga total desse corpo vai ser zero. Porque lembra que a carga do próton é exatamente igual à carga do elétron, só muda que um é positivo e outro é negativo? Vamos supor um exemplo. Se eu tenho mais 10 devido aos prótons e menos 10 devido aos elétrons, mais 10 menos 10 vai dar zero. Então você vai acabar tendo no final o que a gente chama de corpo neutro, certo?